nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, terça-feira, dia 26 de março de 2024, quero aqui pedir desculpa a todos os nossos seguidores, todos aqueles que nos acompanham diariamente pelo nosso canal Palavra da Salvação, que nos últimos dias não pude gravar o Evangelho, pois estava em São Paulo participando de uma feira lá e infelizmente estava muito cansado, saía cedo, chegava tarde e não tive como gravar diariamente. Mas agora estou de volta aqui, durante essa Semana Santa, estaremos gravando todos os dias aqui esse tempo maravilhoso, tempo de conversão, que é a Semana Santa. E durante todos os dias continuaremos nessa missão de anunciar o Evangelho, de proclamar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 13, versículo do 21 ao 33, do 36 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem dera o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tem de fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois de que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes me seguir agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu vos digo, o galo não cantará antes que tenha me negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus está na última ceia, reunido com os discípulos, na instituição da Eucaristia. E aqui nós vemos que Jesus ficou profundamente comovido, dizendo que um dos discípulos o entregará. Jesus fica angustiado. Nós temos os cenários dos discípulos reunidos com Jesus. O discípulo amado, João Evangelista, está reclinado no peito de Jesus. De um lado, o amigo verdadeiro, o amor verdadeiro. Do outro lado,
aquele que Jesus vai dar o pão, por isso que podemos imaginar que Judas está do outro lado de Jesus e irá traí-lo. Jesus se angustia por aquele que era para viver verdadeiramente o amor, o qual Jesus o amava, aquele iria trair o Cristo. Por isso que Jesus vai dizer: o que tens de fazer, executa-o depressa. Como o evangelista vai dizer que depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Por isso Jesus vai dizer: o que tens de fazer, executa depressa. Imaginemos, meus irmãos, Jesus sofrendo verdadeiramente a dor do abandono, da angústia de amar aquele que o trai. Por isso que Jesus, lá no jardim, quando Judas vem beijar a face, Jesus chama de amigo. Mas Jesus sofria porque sabia que havia chegado o momento de Jesus ser glorificado no alto do madeiro, na cruz. É isso que Jesus vai nos dizer. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Queridos irmãos, precisamos ver e entender que quantas vezes também nós somos traídos por aqueles que nos amam. Jesus não usou de ódio, Jesus não usou de rancor, de raiva, não. Jesus disse: o que tens de fazer, faça logo. A traição de Judas, a entrega de Judas para que o Cristo fosse crucificado, trouxe muita tristeza por Jesus, porque Jesus o escolheu, Judas. Jesus escolheu os 12, foi ele mesmo que escolheu aqueles que deveriam viver com ele. Judas presenciou todos os milagres, Judas presenciou todas as maravilhas que Jesus fez. Judas partilhava do amor de Deus, mas ele resolveu viver o orgulho, a vaidade e traiu o Messias. Nós também, meus irmãos, como eu falei anteriormente, quantas vezes somos magoados, traídos por aquelas pessoas que amamos. Devemos viver o amor, o perdão e a misericórdia, assim como Jesus o fez. Queridos irmãos, assim também nós vemos a figura de Pedro. Figura de Pedro quando Jesus disse: para onde eu vou, vós não podereis ir. Pedro vai dizer: Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, tu não pode me seguir agora, mas seguirá mais tarde. E Pedro vai dizer: Senhor, não posso te seguir agora, eu darei a minha vida por ti. E Jesus vai falar a realidade do que acontecerá com aqueles que abandonaram Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, vós terá me negado 3 vezes. Jesus foi abandonado por todos. Na cruz, no madeiro, Jesus tinha apenas João Evangelista e sua mãe ali ao seu lado. Essa é a graça de Deus. Jesus amou tanto aquelas pessoas e muitos deles negaram Jesus. Pedro foi um desses que negou 3 vezes o Cristo. E aí o galo cantou. Mas Jesus vai perguntar depois a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. As 3 negações de Jesus, Pedro vai dizer, Jesus vai perguntar a Pedro se o amor de Pedro é verdadeiro.
E Pedro vai entender: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que nós, quantas pessoas no tempo de hoje continuam negando Jesus, continuam traindo Jesus, continuam abandonando Jesus. Mas Jesus ama todos e quer que todos sejam salvos. Basta reconhecer que Jesus conhece o coração de cada um de nós e que nós possamos verdadeiramente amar Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada Semana Santa para todos.